Olá, pessoal! Nessa videoaula vamos fazer a demonstração que a função exponencial está bem definida para todos os reais. Nessa aula a gente vai especializar o argumento para a base 2, mas essencialmente com um pouco de adaptação consegue provar para qualquer base. Mas preferi só deixar na base 2. E a ideia é o seguinte: vamos supor que estamos já bem definidos nos racionais, ou seja, que a função tem todas as propriedades que a gente deseja, que a soma x mais y, 2 elevado a x mais y igual a 2 elevado a x vezes 2 elevado a y, que a função a gente já sabe que é crescente. E baseado nessas informações, eu quero provar que eu consigo definir para todos os reais. Ou seja, fique um x irracional. Então, o que a gente vai fazer? Queremos definir 2 elevado a x para x irracional. Então, qual vai ser o argumento? O argumento, essencialmente, é intervalos encaixantes, mas a gente vai precisar de uma parte técnica que vai ser provada no outro quadro. Então, vamos fazer o seguinte: pega x irracional, expanda ela por casas decimais. Então, o que quer dizer isso? Vamos só, para fixar as ideias, vamos pegar o raiz de 2, outro giz, raiz de 2 igual a 1,41, 4, etc. O que eu estou dizendo é o seguinte: o x é o raiz de 2, o C0 é a parte inteira de x, ou seja, o C0 seria 1. O C1 ele vai ser exatamente o C0 mais a primeira casa decimal. Professor, a primeira casa decimal é 4, não sei o quê. Não, vamos... mais o 0,4. Vamos escrever desse jeito. O C2 é igual a o C1, 1,4, mais a segunda casa decimal, vezes 10 a menos 2, mas preferir 1,41 reticências. Faltou um pouco de espaço para escrever tudo. E quem seria o D0 e o D1? A gente vai fazer agora para o excesso. Ou seja, sempre pega o próximo número. Por exemplo, quem é o D0? O D0 seria 2, no caso, raiz de 2 aqui, né? O D1 seria 1, agora vou pegar o C1 e aumentar 0,1. Então, 1,5. O D2 é exatamente o C2, 1,4, e pego a segunda casa decimal e somo mais 1. E assim sucessivamente. Então, o que nós temos? Olha, primeiro, Cn é uma sequência crescente, Dn é uma sequência decrescente, ambas estão convergindo para a raiz de 2, ou seja, fica tão próximo de raiz de 2 quanto se queira. São números racionais. Se são números racionais, nós podemos aplicar f. Então, nós temos f de Cn e f de Dn. E a gente vai chamar isso aqui de An e Bn. An, 2 elevado a Cn, Bn, 2 elevado a Dn. Estão bem definidas. Novamente, An é uma sequência crescente, porque f é crescente, e Bn é uma sequência decrescente, porque o f é crescente e Dn é decrescente. Então, temos tudo aqui direito. Sequências crescente e uma decrescente. E o que a gente quer provar, que é o lema técnico, é a parte mais complicada da aula, é isso aqui. n tendendo ao infinito de Bn menos An vai para zero. Se isso aqui está bem definido, ou seja, se a gente provou isso, então, essencialmente, 2 elevado a x nada mais é que o limite quando n tende a infinito de An, que é igual ao limite quando n tende a infinito de Bn. Ou, se preferir, é a mesma coisa que está escrito aqui, mas com a roupagem de intervalos encaixantes. 2 elevado a x é o único número real que está em todos os intervalos An, Bn. Ou seja, é como se fosse especializando os números. Como o intervalo está ficando tão pequeno quanto se queira, o que o intervalo encaixante diz é existe pelo menos um número. E é único por essa propriedade. Então, é isso que a gente vai provar. Provou isso, provamos que está tudo bem definido. Então, vamos lá. Então, o que a gente vai precisar? De alguns lemas técnicos. Eu resolvi separar em três partes. Essencialmente, essa aqui é a primeira, que a gente vai precisar. Essa aqui é a segunda, por causa do Dn menos Cn. E esse é o caso geral, mas eu só separei por didática. Porque quando a gente tenta fazer as contas, bom, se a gente vai querer fazer Bn menos An,
Olha, vai ser 2 elevado a dn menos 2 elevado a cn. Vamos fazer a única coisa possível, botar o cn em evidência. Então, isso aqui é igual a dn menos cn é 10 elevado a menos n, né? É a enésima casa decimal a diferença. Menos 1 vezes 2 elevado a cn. Aparece exatamente esse limite aqui. Só que isso aqui, olha, esse cn atrapalha. Então, bota 2 elevado a d0, ou seja, isso aqui é um número fixo, cn menor que d0. Tá? Lembra que o d0 é o primeiro inteiro depois, é o maior de todos, vezes 2 elevado a 10 menos n menos 1. Aqui o que a gente está usando? De novo, a gente está usando que isso aqui é positivo para essa desigualdade fazer efeito. Por quê? Bem, lembra que 0 é menor que 10 elevado a menos n. Se 0 é menor que 10 elevado a menos n, 2 elevado a 0 é menor que isso. Isso aqui é igual a 1. Então, 1 é menor que isso, então isso aqui é maior que 0. Então, repara, se eu provar que isso aqui vai para 0, quando o n tende a infinito, isso aqui é constante, não faz diferença. Então, vai para 0, teorema do confronto, vai para 0. Então, a gente vai ter que provar isso. Para fins didáticos, em vez de provar isso primeiro, vamos ao teorema do confronto, vamos provar isso, que é mais fácil de escrever. Então, vamos lá. Aqui que está a parte técnica. Vou apagar aqui, depois eu vou escrever ali no final de novo. Então, vamos lá. Quero provar que 2 elevado a 1n vai para 1. Então, dado epsilon maior que 0, lembramos que não temos L'Hopital, não temos nada. Estamos querendo provar que a função exponencial existe, em particular o logaritmo existe. Então, dado epsilon maior que 0, então, o que a gente quer fazer? Eu quero provar que existe n0 maior. Eu quero provar que existe n0 pertencente aos naturais, tal que, para todo n maior que n0, nós temos isso aqui, 2 elevado a 1n menos 1 menor que epsilon. Então, vamos fazer essa continha aqui. 2, 1 sobre n menos 1 é menor que epsilon, se somente se 2 elevado a 1 sobre n é menor que 1 mais epsilon, se somente se 2 é menor que 1 mais n... Opa, deixa eu botar aqui. 2 é menor que 1 mais n epsilon elevado a n. 1 mais epsilon elevado a n. Isso aqui é igual a 1 mais n epsilon, mais combinação n2 a 2, epsilon ao quadrado, mais reticências mais, combinação nn a n, epsilon elevado a n. Só que isso aqui é igual a isso. Em particular, desigualdade de Bernoulli diz que isso aqui é maior ou igual a 1 mais n epsilon. Por quê? Porque todo mundo aqui é positivo, então temos isso. Então, o que a gente vai falar? Se eu conseguir provar isso, que eu sei que eu consigo, então vale isso. Então, é isso que a gente vai fazer, é isso que eu vou escrever aqui. Então, vamos lá. Então, dado epsilon maior que 0, aqui que vai estar a adaptação, tome n0 igual a 1 sobre epsilon. Caso fizesse com a maior que 1, por exemplo, se fosse 3, eu tomo n0 igual, se fosse 3 elevado a 1 sobre n, para provar que é 1, 2 sobre epsilon. É só ficar adaptando aqui os argumentos. Daí, o que nós temos? Se n é maior que n0, então 2 é igual a 1 mais n0 vezes epsilon. Isso aqui é menor que 1 mais n epsilon, porque o n é maior que n0. Isso aqui é menor que, foi o que a gente escreveu, 1 mais epsilon elevado a n. Então, o que eu vou escrever? Daí, bom, vamos escrever desse jeito. 0 é menor que 2 elevado a 1 sobre n.
que é menor que 1 mais epsilon. Ou seja, 2 elevado a 1 sobre n menos 1 é menor que epsilon. E acabou. Ou seja, o que a gente provou? Dado epsilon maior que zero, existe n0, tal que se para todo n maior que n0, vale isso. É o equivalente a provar isso. Então, nós temos a primeira parte da demonstração feita. Agora, o que a gente vai fazer? Se nós temos isso, o que nos interessa é isso aqui. Então, o que a gente faz? Como n é maior que 10 elevado a n, então 1 sobre n... Opa, n é menor. Então, 1 sobre n é maior que 10 elevado a menos n. Tá? 1 sobre 10 elevado a n. Daí, 1 é menor ou igual a 2 elevado a 10 a menos n, que é menor ou igual a 2 elevado a 1 sobre n. Isso aqui converge para 1, isso aqui converge para 1, pelo teorema do confronto. A limite, quando n tende a infinito, de 2 elevado a 1 sobre 10 elevado a n é igual a 1. E, finalmente, para provar a parte final, de novo a mesma coisa. O que a gente fez? Bn menos an. Eu sei que 0 é menor ou igual a Bn menos an, que é menor ou igual a, que a gente provou há pouco tempo, 2 elevado a d0, vezes 2 elevado a 1 sobre 10 elevado a n menos 1. Isso aqui vai para 0. Isso aqui vai para 0. Então, pelo teorema do confronto, temos a limite, quando n tende a infinito, de Bn menos an é igual a 0. E é isso que eu queria demonstrar.